o banheiro neutro, tá? Não estamos falando de um banheiro unissex. O que seria um banheiro unissex, né? Só para você ter um entendimento do que é o banheiro unissex. O banheiro unissex é aquele banheiro que tá lá. A plaquinha tem um homem, aí tem um cortinho, tem uma mulher. Beleza? Esse é o banheiro unissex. Quando a mulher entra, o homem não pode entrar. A porta é trancada, fica fechada, a mulher tá lá. Quando a mulher sai, se tiver algum homem que queira entrar no banheiro, aí ele vai entrar. Beleza? Esse é o banheiro unissex. Mas eles estão criando um banheiro de gênero. E esse banheiro, essa agenda, que isso está incluído na agenda transgênero, na agenda do Trump, do Biden, né? Que agora é presidente dos Estados Unidos. O Trump, ele não era a favor dessas coisas. O Biden agora está acelerando essa agenda. Já existe essa lei, já foi autorizada nos Estados Unidos, que é um banheiro para todos. Por exemplo, eu estou no banheiro, não tem problema se uma mulher está lá, eu vou entrar no banheiro. E aí é por isso que nós temos isso aqui que ele disse, é real, vou mostrar para você aqui fatos, e contra fatos não há argumentos. Olha, presta atenção, a Suécia, que foi o primeiro país a aprovar essa barbaridade, é conhecida como, pelo BSB Times, e outros também portais, como a capital a palavra tá ali, eu não vou falar essa palavra, pra gente, o vídeo já não tá com muito alcance, né? Por isso é importante o seu like, vou pedir mais uma vez, fecha o chat, dê o like para que a gente alcance pessoas. O YouTube tá segurando, mas você tem o poder de liberar essa live para outras pessoas, para que elas possam também se atentar a isso. Olha lá, a Suécia é a capital tá ali a palavra. Por que, gente, que ela é a capital disso aí? Por conta dessa lei absurda. Então, o homem entra no banheiro, já pensou o constrangimento? Você está lá num banheiro público, né? Num banheiro de alguma entidade governamental, e aí entra um homem lá, e de repente começa o abuso, né? Porque o abuso não é só tocar, o abuso não é o toque, o abuso já começa ali no olhar, na fala, na falta do respeito. Gente, e nós estamos caminhando para isso. Isso aqui teve uma pessoa que disse que eu amo escatologia, isso aqui é escatologia pura. É nós vivendo o tempo do fim. O Atlético está dizendo assim, ó, ter aula sobre ideologia de gênero pode. Eu vou falar sobre isso agora, né? Agora, sobre Jesus e a Bíblia não pode, né? O errado parece certo hoje em dia e o certo se tornou errado. Jesus, a China já censurou, a China já censurou Jesus, Deus, aquele comunista chinês, é ele quem quer ser Deus. Inclusive, já os carros agora estão sendo fabricados, ensinando as pessoas ali, o computador de bordo do carro, ensinando as pessoas os pensamentos dele, a adorá-lo, a tê-lo como um Deus. Isso é real, isso é fato, e contra fatos não há argumentos. Olha só também essa matéria aqui, que vai falar sobre o John Biden. Ó, Universidade Cristã processa governo Biden. Eu falo Biden para também não prejudicar o alcance do vídeo, né? Por ideologia de gênero nos banheiros. Ordem Federais obriga universidades e escolas que recebem auxílio federal a se adequarem à mudança de gênero. É um absurdo, não é, minha gente? É um absurdo. Parece até mentira isso aqui. É verdade, Adilson. Inversão de valores, ele está dizendo aí. É a mais pura realidade. Olha isso, gente. Ó, vou ler para vocês aqui. O Colégio of the Ozarks está processando o governo Biden por uma ordem de fevereiro que obriga qualquer... essa ordem, eu vou explicar para vocês aqui antes de eu ler a matéria, ela foi... o Biden, no seu primeiro ato como presidente, você sabe qual foi a primeira coisa, irmãos Lobo e Daniel, diz que gosta muito do canal, obrigado. Sabe qual foi a primeira coisa, irmã Letícia Flores, que ele assinou? Ele não assinou algo relacionado à fome,
algo relacionado à miséria, não, vamos cuidar das crianças que estão abandonadas, não, vamos matar a fome daqueles que estão com fome. O primeiro ato, a primeira manifestação, o primeiro projeto que ele assina é a aceleração, ele investe dinheiro na aceleração dessa agenda transgênero e na causa deixa eu usar a palavra correta, tirar os bebês de dentro do ventre antes da hora, você está entendendo? Começa com A, termina com O. Ele investe nisso, ele aplica milhões de dólares e envia para outros países que culminam da mesma ideologia, como na África, e tem uma matéria aqui da África muito triste a respeito desse assunto. Não podemos mesmo, Nayara, não podemos ficar calados, ó. Está processando o governo BD por uma ordem de fevereiro que obriga qualquer entidade que receba verbas federais do Fair Homes Act a colocar homens transgêneros nos quartos femininos. No processo, a Universidade Cristã argumenta que a regra emitida pelo Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano força as escolas religiosas a violarem as suas crenças e acrescentam que as ordens emitidas foi sem aviso prévio ou oportunidade para comentários públicos. Ou seja, eles estão impondo que escolas religiosas, escolas que ensinam a respeito da palavra de Deus, com princípios cristãos, aceitem que homens que se sentem mulheres durmam no mesmo quarto que as meninas dormem. Também querem que homens que se sintam mulheres entrem e usem o mesmo banheiro que as mulheres usam. Então aí o cara, ele diz que se sente uma mulher, e aí vai lá para o banheiro das mulheres para ficar espiando, olhando, ou até abusando, e aí chegar a polícia lá, não, eu tô amparado pela lei, eu me sinto uma mulher. Com certeza, Denis. Então a gente, aqui mais uma vez frisando, eu não estou falando do homossexual, não estou falando nada disso, estou falando das leis absurdas que estão sendo geradas nesse tempo do fim. Nesse tempo do fim. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Violação do direito das mulheres, olha. Vamos aqui. Quem está representando a escola é a Organização Sem Fins Lucrativos, tem um nome ali, ADF, que afirma que as diretrizes é uma violação do direito das mulheres, baseando-se no sexo e nas liberdades religiosas da escola. O governo não pode e não deve forçar as escolas a abrir dormitórios femininos para homens, com base em sua redefinição inadequada e politicamente motivada de sexo. Disse... Isso aqui, gente, começou, preste atenção, começou nas escolas, em entidades religiosas. Mas isso aqui, pastor, tem um pastor que me assiste aí, diga, eu sou pastor aqui, eu dirijo uma igreja. Se preparem, isso vai chegar nas nossas igrejas. Isso vai chegar nos templos. Gente, eu tô passando esse vídeo aqui com muito tremor e temor, porque nós estamos realmente vendo que Jesus está voltando. Eu coloquei aqui a aula sobre sexualidade, vamos falar sobre o banheiro, olha aqui. Com todo respeito ao psiquiatra, eu sou o educador. E gênero é para a escola. Ele vai tratar de um caso de exceção, alguma coisa assim. Ou seja, escola, eu viajo o país já há muito tempo, tendo contato com educadores de escolas, diretor de escola, entende? Então a gente vê a realidade muito diferente disso. Primeiro porque existe uma gama enorme de materiais. Estamos em São Paulo, poderia te citar editoras e muitos livros que chegam para poder influenciar as crianças desde muito cedo. Então é bem diferente. Quando o gênero é implantado dentro do país, a gente tem que entender o seguinte, é o que é vendado para todos, é vendido para todos nós, como nós vamos ter algo melhor, antidiscriminação, que não vai ter preconceito. Não é o que acontece, não aconteceu na Suécia, Canadá, Estados Unidos, Alemanha. Quando a gente vê os dados reais, você pode entrar na internet e consultar simplesmente, Canadá aprovou gênero, o que começa a acontecer? O que quer dizer aprovar gênero? Só para política entender. De gênero. Então você tem que retirar, você tem que modificar currículo, todo o processo de educação da criança, você tem que desconsiderar a realidade científica,
começar a reescrever a história e dizer, não existe homem e mulher, o que existe simplesmente é o gênero. E a partir disso você entra, por exemplo, concretamente, e já fizeram experimentos no Brasil também, Suécia é o primeiro país que colocou banheiros de gênero. Banheiro onde você não tem definição. Qualquer um entra, parece muito bom isso. Banheiro unissex. Não é banheiro unissex, é banheiro de gênero. Unissex poderia, de repente, vamos dizer assim, alguns poderiam dizer que entra um homem, ele sai e entra a mulher. Não, é banheiro que entramos juntos. Só que É aquilo que eu acabei de falar aqui, sobre o banheiro unissex e o banheiro de gênero. São duas coisas totalmente diferentes. Vou voltar para você entender, porque às vezes a gente coloca aqui, o BIDE aprovou o banheiro unissex. Um banheiro único, banheiro da agenda transgênero. Você fala, esse pastor aí tá exagerando, isso aí é banheiro unissex, e já existe, né? Tem, nossa igreja lá é pequenininha, tem um banheiro só, é um banheiro unissex, usa o irmão, usa a irmã, mas cada um no seu tempo. Agora, o banheiro que está sendo aqui aprovado pela agenda transgênero não é esse. Antes disso, você entra, por exemplo, concretamente, e já fizeram experimentos no Brasil também, Suécia é o primeiro país que colocou banheiros de gênero. Banheiro onde você não tem definição. Qualquer um entra, parece muito bom isso. Banheiro unissex. Não é banheiro unissex, é banheiro de gênero. Unissex poderia, de repente, vamos dizer assim, alguns poderiam dizer que entra um homem, ele sai e entra a mulher. Não, é banheiro que entramos juntos. Só que os dados da Suécia é o segundo país de maior nível de estupro no mundo, depois da Índia. Então, como é que eu posso ter segurança? A mulher quer ser mulher. Para mim, Suécia parece um país muito civilizado e cosmopolita. Sim, isso é o que, de repente, algumas televisões mostram. O país, essa Amanda aí, ela precisa se converter. O país é o país com índice maior de aliciamento no mundo, de abuso no mundo, e ela disse que para ela a Suécia é um país muito bom. Da Índia. Então, como é que eu posso ter segurança? A mulher quer ser mulher. Para mim, Suécia parece um país muito civilizado e cosmopolita. Sim, isso é o que, de repente, algumas televisões mostram. A realidade dos dados do Conselho Nacional Sueco de Crime mostra a realidade, dados. Ou seja, as mulheres sofreram muito com isso daqui. Essas sociedades, elas são sociedades mais ideais. Elas são, na verdade, laboratórios científicos de comportamento humano. É o que vem acontecendo. Se você vê elas pregam a tolerância, o respeito. Elas são modelos de civilização, de então, comportamento civilizatório. Então, se fosse a tolerância, por exemplo, um caso famoso, qualquer um pode entrar na internet agora e verificar. 11 pais passaram por processo, alguns perderam a guarda dos seus filhos, simplesmente sabe por quê? Porque numa democracia você deveria opinar diferente de mim, não tem problema. Só que este pai, sua filha, faltou em 2 aulas de gênero na escola. Ele recebeu uma multa por isso, ele não quis pagar, foi conduzido à delegacia, foi preso, você tem filmado o próprio filho mostrando o que aconteceu com ele. Falou, olha, numa democracia eu poderia escolher por não. Por que eu não posso? Então, na verdade, o que acontece? Esses que pregam tolerância, quando eles colocam e impõem com força coercitiva policial estatal, eles vêm justamente começar uma série de políticas para imprimir a realidade do que a gente está vendo no mundo, fora. O que acontece, pelo menos na Alemanha hoje, é isso. A Alemanha realmente vem imprimindo contra um pai e uma mãe de família. Eu sou um pai, eu tenho 4 filhos. Então aí, agora você vai ver que vai chegar um tempo que o errado vai ser hétero. Esse tempo tá chegando, olha só isso aqui. Que absurdo. Preste atenção isso aqui. Olha só que absurdo isso aqui. Ó. Pai que luta para que o seu filho para que seu filho não seja transformado em menina, perde ação em tribunal. Aí tá o nome dele ali, ó. Jeffrey perdeu definitivamente a guarda do seu filho James e será obrigado a tratar o garoto como uma menina. Olha aí o pai e o filho. Um júri decidiu em um tribunal do Texas contra Jeffrey, o pai que está tentando proteger o seu filho de 7 anos da castração química por meio de uma transição de gênero. Isso significa que a mãe do pequeno James, Anne Georgulas, poderá continuar fazendo a transição do garoto para ele se transformar em Luna, e agora tem total autoridade para iniciá-los com bloqueadores de puberdade e, eventualmente, hormônios entre sexo. A decisão do júri indica que o pai agora será obrigado a tratar o menino como uma menina, apesar de suas objeções religiosas e morais, e também será forçado a participar de uma aula sobre transgenerismo. Meu Deus, que absurdo.
Que absurdo, pastor Belísio. Que absurdo, que sofrimento desse pai. Princípios a gente não vende, valores a gente não vende, mas o tribunal, a justiça está impondo essa barbárie. E aí, depois querem que a gente fique quieto. Depois vão chamar a gente de homofóbico. Não é isso. É a escolha de cada um. Eu não estou falando aqui para você que já tem uma maturidade, para você que já é adulto, que já tem consciência, tem poder de decisão, já é maior de idade. Eu estou falando para nossas crianças. Isso é um absurdo. Vou colocar mais um vídeo aqui para vocês. Gente, como pode? Olha, tá aí o banheiro unissex. Vocês viram sobre o banheiro unissex? Vocês viram que eu não estou aqui propagando nenhuma fake news. E eu tô de terninho mesmo. Vou continuar fazendo minhas lives, meus vídeos de terninho. Enquanto os moralistas falam, eu continuo trabalhando, continuo tentando ao máximo alertar aqueles que me seguem, que acompanham o nosso canal, as mais de 320 mil pessoas que estão aqui. Esse é o meu trabalho. Enquanto eu tiver o canal no YouTube, eu vou continuar falando a verdade. Eu preciso da sua ajuda. O YouTube está segurando essa live. O pessoal está dando like, o like não fica. O pessoal está compartilhando, aparece que não tem vídeo. Então, você precisa me ajudar. Se não deixou o teu like ainda, dê o teu like agora. Se você não compartilhou, compartilhe agora. E tem muita coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. Ainda falando do banheiro, olha só. Dos banheiros, olha aqui. Agora, lá era banheiro para adulto, tá? Era banheiro para adultos. Agora, o bidê vai avançar. Por isso que a capa desse vídeo tá aqui, ó. O ataque é real e se intensificou. A partir de 1 ano e 7 meses, você vai entender se a partir de 1 ano e 7 meses, daqui a pouco, eu vou falar para vocês. Mas, tá aí, ó. Agora ele vai investir pesado nas crianças. Olha lá. Ideologia de gênero. BD assina a ordem. Tá aqui, LG, alguma coisa, BT. E fala em banheiro para crianças. Democrata assinou 17 ordens executivas para fazer o quê? Para desfazer o legado de Trump. Ou seja, Trump, que nem o Bolsonaro. Tem gente que entra aqui falando mal. Você fica protegendo o Bolsonaro, defendendo o Bolsonaro. Eu não sou político. E tampouco estou acompanhando o governo Bolsonaro. O que eu acompanho aqui? Eu acompanho essas agendas, as agendas transgêneros, estou acompanhando a agenda da ONU, eu acompanho essas coisas. Mas o que eu sei do Bolsonaro é que, pelo menos, ele defende a família tradicional. Pastor, mas ele já casou 2 vezes, está no 2º casamento. Problema dele, mas ele casou com homem? O primeiro casamento dele foi com homem? Não foi, né? Então, beleza. Então, a mesma coisa era o Trump. O cara era uma pedra no sapato dessa nova ordem, alguma coisa mundial. Vocês sabem do que eu estou falando. Dos senhores que mandam, que dominam no mundo. O Trump era uma pedra no sapato. E aí ele saiu de uma forma completamente estranha, que a gente não posso nem falar sobre isso aqui, senão é perigoso até essa live ser excluída, tá? Então, o cara agora aqui, o BD, tá fazendo de tudo para ir contra, desfazer. Então, se o Trump era a favor da família tradicional, agora ele vai fazer o quê? Vai fazer tudo ao contrário, olha. E aqui tem a matéria. O democrata John Biden já assinou 17 ordens executivas, muitas delas visando desfazer as políticas da administração de Donald Trump, entre elas uma que fala sobre a questão da descriminalização com base na identidade de gênero e orientação sexual. Em uma dessas ordens assinadas por BD, ele ordena que as agências governamentais proíbam a descriminalização com base na orientação sexual e identidade de gênero
equiparando-se à lei federal de direitos civis, chegando a citar o uso de banheiro nas escolas. As crianças devem poder aprender sem se preocupar se não terão acesso ao banheiro, ao vestiário ou aos esportes escolares. Ele quer que as crianças cresçam já aprendendo, sabendo que não existe banheiro de menino e nem banheiro de menina. Eles querem ensinar já desde o berço, desde da criança na escola, que a criança pode usar qualquer banheiro é permitido. Os irmãos também ficaram chocados, como eu aqui, na questão desse pai, gente. Eu fiquei chocado aqui. Apareceu para mim aqui, mandaram, olha aqui, o pai ele lutava para que o filho não fosse transformado em menina, porque a mãe talvez, olha só, por querer ter que o filho fosse uma menina e ele nasceu um menino, e aí entra um problema no psique também da pessoa, ela quer forçar que esse menino, esse lindo garoto aqui, seja uma menina. O pai lutando para que o menino não fosse castrado, né, quimicamente, porque essas drogas que eles dão para desenvolver, para impedir, para bloquear a puberdade, vai tornar esse menino um menino estéril, né? E aí, beleza, acontece o que aconteceu. Eu falei aqui, eu não sei se todo mundo estava aqui, mas eu falei aqui para os irmãos sobre a origem da identidade de gênero, que foi um garoto que sofreu um acidente, né? Um acidente numa incircuncisão. Ele perdeu o seu órgão genital masculino e ali os pais encontraram o criador da ideologia de gênero, foi ele quem criou a ideologia de gênero, e esse doutor, esse médico, começou a transformar aquele menino em uma menina, mas ele não aceitou aquilo. Tanto que quando ele cresceu, ele casou-se com uma mulher, tentou fez uma cirurgia de reconstrução, mas já acabou se matando por conta dos traumas. Eu vou colocar aqui, para você que não estava, eu vou colocar mais uma vez a origem da ideologia de gênero, para vocês verem. Caso real, né? Publiquei esse caso, porque está sendo sempre ocultado. O primeiro caso que fundamentou essa teoria, de um doutor chamado John Money, um garoto, por conta de uma cirurgia... Que é o David Ryman, né? Sim, exatamente. Ele perdeu o seu membro, ele perdeu o seu órgão genital masculino. Isso aconteceu de fato. O que aconteceu? Aquela família, vendo um programa de televisão, viu esse médico falando que ele ainda não tinha um caso para fundamentar a sua teoria. Procurou esse médico viu ali a sua causa de vida. Sabe o que ele fez? Isso aqui é provado, tá? Foi o primeiro caso de gênero que foi utilizado. Ele começou a fazer um experimento entre os dois irmãos. Colocava eles numa sala, ninguém podia assistir, para eles manterem relação sexual, para que ele se acostumasse a pensar que ele poderia ser uma menina. E ele falava para os pais, você tem que vestir com uma menina, colocar um nome de menina e começar a fazer isso. Final dessa história, para resumir, ok? Ele se mata depois de uma entrevista que foi banida em toda a internet. Ele deu ao BBC isso daqui, ele se matou logo depois disso, tá? Contou toda a sua vida, tudo que ele tentou, ele tentava se ajustar, ele falou, eu não me entendia daquele jeito. Eu não me via daquele jeito. Bem, mas aí é uma família louca, isso é um ponto fora da curva. Não foi uma família louca. Não, esse caso, aliás, é muito famoso. Foi um médico que fez isso com aquela família. Você não pode tomar isso como a regra, né? É que é o caso que fundamentou a teoria de gênero. Assim começou essa história. Uma triste história em que toda a família foi destruída. O ponto é esse, começa no erro. Começou no erro, é mantido no erro e na prática, se aprovado pelo Supremo e for obrigado nas escolas, o que nós vamos assistir no Brasil é o que tenta se ocultar fora do país. Nós, que somos pais, vamos começar o quê? A sofrer intolerância de falar o seguinte, olha, eu me baseio na ciência, eu me baseio na liberdade, dentro da democracia, e o STF pode passar por cima de algo que é real e começar a impor para todo mundo. Por que tem que impor? Por que realmente tem que tirar a liberdade da pessoa? Falar, olha, não, isso aqui é para questão de controle estatal, só pode ser por isso. Aonde começou a ideologia de gênero? Essa promiscuidade, né? O menino, acontece um acidente com ele, perde o seu órgão, o médico, em vez de acompanhar essa criança, ver um tratamento que poderia devolver para ele, né, o seu órgão, fazer alguma coisa, mas não, quis transformá-lo em uma menina, e isso causou a morte desse homem, depois que ele cresce, né, ele acaba sendo
tirando a sua vida.